Tem o santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, bem longe do mundo. E nessa viagem habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Deus me deu um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho medo não. Tem um santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, pra longe do mundo. E nessa viagem habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Boa noite, família TQA! Bem-vindos à nossa live de hoje com um tema muito pertinente ao mês de setembro. Lembrando que estamos aí, né, no Setembro Amarelo, vale a nossa atenção. Então hoje vamos falar sobre as dores da baixa vibração e a autossabotagem. Mas antes eu quero que alguém chegue aqui para vocês, ó, como eu falo sempre, né? Eu sempre estou bem acompanhada por aqui, ó. Olha quem está comigo aqui hoje. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui para escutar o que a gente tem para falar aqui. Principalmente com essa moça falando aqui, que é sempre o show de bola. Bom trabalho para vocês. Gratidão, gente. Para quem está chegando na nossa família agora, esse é o Bosco Gutierrez, co-criador da terapia quântica aplicada, junto comigo, com o Eric, Davi. Gente, é uma delícia ter o Bosco aqui sempre, viu? Ficar aqui, não vai embora não, pode ficar aqui. E você, bem-vindo, bem-vinda. Então é hora de mandar esse aviãozinho, porque hoje o assunto é bastante pertinente para que a gente fale sobre a baixa vibração e a autossabotagem. E para isso, eu convidei Rita Ferramola, uma grande amiga, psicóloga junguiana, é terapeuta holística, é terapeuta TQA e instrutora aqui do Instituto TQA Brasil. Já vou chamá-la aqui para a gente bater esse papo. Já vi que ela entrou aqui. Enquanto ela entra, eu vou dando os recadinhos aqui já a você. Ótimo. Rita vai entrando aqui devagarinho. Boa noite, Rita Ferramola. Olá, Patrícia, Angélica. Boa noite. Boa noite, família TQA. Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Gratidão a mim. Muito bom. Vou aproveitar aqui o tempinho para falar sobre os recadinhos que nós temos aqui. Então, antes de você se apresentar, para quem ainda não te conhece na nossa escola, né? Acho pouco provável, porque a Rita está aí gravando vários vídeos para a nossa escola aqui, cada um mais legal do que o outro, trazendo muito para o nosso despertar, né? Para o nosso destravar, e mais ainda para o nosso saltar, principalmente falando das dores do ser humano, né? As reverberações físicas mesmo, as doenças, gente, sintomas e os conflitos emocionais que estão por trás disso. Então, Rita já se apresenta, mas tem muita gente chegando na nossa escola aqui perguntando sobre o TQA social. Por conta do feriado, a gente vai abrir, então, as inscrições na próxima semana. Então, fiquem atentos que a gente vai postar lá e você vai entrar no link que vamos disponibilizar, fazer o seu cadastro para que você consiga, sim, uma vaga, né, no TQA Social. Para quem não conhece o TQA Social, é um projeto aqui, né, que a gente auxilia aí as pessoas que desejam saltar, que querem saltar, mas que aí estão sem condições, né? Então a gente encontrou um valor de equilíbrio para que a pessoa possa participar conosco aqui
pagando um valor de troca de apenas R$ 107 para os vários terapeutas certificados do Instituto TQA Brasil. E olha que a gente tem muita gente boa atuando aí em todo mundo. Então, se você, né, tem aí no seu coração sentindo o chamado, nossa, eu quero experienciar a TQA, o projeto TQA Social é uma ótima oportunidade. Fiquem atentos. E a formação, né, digital TQA 2023 está chegando, gente. Eu estou muito feliz. Cada dia que passa, a gente amarrando todos os detalhes aqui. Vou apresentar para vocês em uma aula específica, uma aula do despertar, destravar e saltar. Eu venho comunicar a todos aqui o dia dessa aula, porque, gente, agora eu não consigo ainda precisar essa data, porque a gente está finalizando uns detalhes. Mas eu tenho certeza que você que fez a sua inscrição, que tem interesse, que quer, né, atuar como um terapeuta TQA, vai saber em primeira mão e vai gostar muito dessa aula, que vai trazer muito aí já só nessa aula e trazendo aqueles insights, assim, um despertar para ser um curador de alma e mais, né? Para curar a si próprio. Então, pode deixar que eu venha aqui anunciar, mas ainda para esse mês, viu, minha gente? Vamos lá, Rita, vamos falar desse assunto aí, né? Que é um assunto tão importante, eu acho que merece toda a nossa atenção. Mês de setembro traz, né? Vamos falar de saúde mesmo, saúde vibracional, né? Saúde mental. Então, convidei a Rita, que está aí atuando, né, como psicóloga já há tantos anos, e eu acho que é um assunto bem legal para a gente trazer aqui, para que a gente olhe para a gente, para os nossos comportamentos, para a nossa vibração e também para os nossos, né? É assim que a gente vai na caminhada aí, continuando a corrente do bem, que a gente evolui, a gente salta e a gente quer mais é pegar na mão de todos e auxiliar todos aí a saltarem também. Então, Rita, por favor, se apresente aqui para a família TQA. Sou Rita Ferramola, sou psicóloga de formação, especialista em psicologia analítica junguiana. Passei toda a minha carreira dentro de um consultório, atendendo os meus pacientes no presencial. A vida fez eu ter que entrar em contato com os meus sabotadores, assim. Eu descobri, né, com a TQA, né, na verdade, assim, com essa experiência, né, de poder ter contato com a TQA, eu acabei, acho que assim, eu gosto desse assunto da autossabotagem, porque acho que eu sou um exemplo vivo, né, de quem venceu, assim, muitos sabotadores para chegar aqui, né, porque aqui, estar diante de vocês, diante de um público, isso para mim sempre foi muito desafiador, né? Porque eu sempre vivi lá naquela caixinha, naquela zona de conforto, naquele lugar onde eu me sentia muito protegida, né? Então, assim, eu estive ali por muitos anos, num lugar muito gostoso, onde eu pude crescer muito, mas sentia, né, que eu tinha lá, estava batendo no teto, que aquilo estava virando uma zona de conforto, até que a vida me trouxe, o universo me trouxe, né, a oportunidade, né, de encontrar com a TQA e ela fazer com que eu saísse daquele lugar onde estava tão habituada, tão confortável na minha vida. Então, hoje eu sou terapeuta TQA, faço parte da família TQA com muita honra, sou instrutora do Instituto também, e estou aqui, né, para tentar passar para vocês uma maneira amorosa, né, de olhar para as nossas dores, para a nossa autossabotagem. Muito bom você já começar falando dessas dores, porque é aí onde a gente encontra a força, né? Eu gosto de usar sempre a metáfora que ali, ó, fechadinha numa concha existe uma joia, uma pérola, e se a gente se permite abrir, a gente vai descobrir o que tem por trás do medo, né? Então, levando em consideração, né, o estudo aí, tanto do Josh Stone, né, do Psicologia da Alma, como o estudo do David Hawkins, que traz para nós sobre as emoções. Então, para quem está chegando na nossa escola, para nós aqui da família TQA, existem apenas duas emoções. Então, nós temos amor e medo. Todos os outros são sentimentos que derivam dessas emoções. E no estudo do Hawkins, que é um médico psiquiatra norte-americano, trouxe para a gente, né, um estudo muito legal, que é o mapa da consciência, onde a gente consegue, né, identificar qual a nossa vibração na maior parte do tempo.
e em vários aspectos da nossa vida. Isso aqui já é um norte para que a gente olhe para as nossas dores, para a nossa vibração. O que é que eu estou emanando para o universo? E o que o universo está me mandando, né? Então, como que a gente observa tudo isso? Eu vou pedir a Rita aqui para citar algumas dessas dores mais comuns que o ser humano encontra, né? Vamos citar algumas? Existem várias, né? Eu acho que cada um tem o seu repertório de dores, né? Inclusive de autossabotagem. Mas quando a gente fala da escala Hawkins, né? Do nível de consciência, a gente tá falando de amor e medo, né? Ele parte do princípio de que nós temos dois sentimentos, né? Amor e medo, e que todas as emoções, as emoções, as outras emoções são derivadas ou do amor ou do medo, né? Então, quando a gente fala de baixa vibração, né? Nós estamos falando de crenças, né? De valores, de experiências da vida, né? Onde você, de alguma maneira, vivenciou o medo e encarou o medo como algo perigoso, né? Como algo muito perigoso. Então, todos os sentimentos, as dores, elas vêm, né, do sentimento de medo, principalmente evitar o medo, né, que a gente tem que sentir para viver as coisas que a gente precisa viver. Então, assim, as dores relacionadas à baixa vibração, são todas as dores que nos afastam da vida, né? Então, assim, quando nós sentimos a vergonha, quando nós sentimos uma raiva, quando a gente está se criticando demais, quando a gente está tentando trazer pensamentos de não merecimento, né, diante de situações novas. Todos os sentimentos, as emoções, os pensamentos que estão calibrando ali, né, abaixo de 200, na escala Hawkins, a gente entende que a pessoa está evitando a vida, né? Ela está se afastando da vida. Então, é aí que eu acho que assim, é interessante falar sobre isso, né, dentro do mês, né, de prevenção ao suicídio, porque quantas vezes a gente não acaba matando um sonho, né? Quantos sonhos a gente não mata por dia, né? Quantos desejos a gente não mata por dia, né? Quantos nãos que a gente gostaria de falar em nosso próprio nome a gente não mata por dia, né? Então, assim, as dores relacionadas à baixa vibração, elas são todas emoções, sentimentos que te afastam daquilo que você acredita como sendo um propósito de vida, né? E todas as emoções derivadas do medo, elas estão associadas com o ego. E a função primordial do ego é de proteção, né? O ego entende que ele precisa te proteger. Então, qualquer situação nova, né, não perigosa, necessariamente perigosa, mas qualquer situação desconhecida, o ego entende que você está correndo um risco, né? Então, quais são os mecanismos, né, de autossabotagem, né, que a gente usa? São justamente pensamentos derivados, né, desses sentimentos, né, de baixa vibração, que faz a gente ficar naquele lugar que a gente já conhece, né? A famosa zona de conforto, né? Então, quando a gente fala de dores, né, de dores relacionadas à baixa vibração, nós estamos falando de sobrevivência. Existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver, né? Quando você vive, você gasta a sua energia evitando fazer coisas que você gostaria de fazer. Mas, e se eu fizer tal coisa, eu posso passar vergonha, né? E se eu fizer alguma coisa e não der certo, eu vou me frustrar. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? No dia a dia, né? Aquela coisa de, olha, eu vou fazer uma academia, eu vou lá, eu pago, eu escolho o plano. Na hora de fazer a ginástica, eu começo a arrumar um monte de desculpas para não fazer academia. Quando você acha que você não é merecedora, né, de ter o que você quer, né, você começa a gastar dinheiro onde não precisa. Quando você consegue pagar suas dívidas, aí você começa a achar uma necessidade de gastar em outros lugares.
Então, todos os sentimentos, né, os pensamentos que te impedem de viver, né, te impedem de deixar que a vida flua, é sinal de que você está, né, vibrando, né, abaixo de 200 na escala Hawkins. Você está evitando sentir medo, né? E como eu disse, né, onde não há medo, não há desejo de fazer diferente. Então, eu sempre digo assim, que como que a gente associa, né, a baixa vibração com os sentimentos de autossabotagem? Né? Porque um ali está sendo conivente com o outro. Né? Como no medo é o ego quem está à frente, é ele que domina, então, todos os sentimentos relacionados com medo, né, de você, medo da morte mesmo, né? Porque quando a gente quer ficar na zona de conforto, a gente está querendo fazer de tudo para não morrer, não é para viver, né? Eu acho que sobrevivência, quando você fica vibrando só em sobreviver, você está investindo muito mais em não morrer, né, do que em viver. Né? Então, quando a gente fala de baixa vibração, a gente está pensando o tempo todo em medo, em evitar o medo. Eu tenho uma experiência de rapel, né? Não vou contar ela inteira para não pegar aqui muito nosso tempo, né? Mas numa experiência que eu tive de rapel, eu conseguia ter exatamente uma cortina de medo que separava o conhecido do desconhecido. Tem aquela região ali, né, onde a terra acaba e você se joga para a experiência, né? Então, quando você está o tempo todo evitando sentir o que você precisa sentir, para ir até onde você quer chegar, né, você escolhe ficar na sua zona de conforto. E quanto mais você faz isso, mais você se afasta da vida. Né? Você se afasta dos seus desejos, você se afasta dos seus propósitos. Né? E aí, quando você vai para o amor, né, que é acima de 200, quando você toma a coragem de olhar para os medos que estão escondidos, né, atrás dessa culpa, porque na autossabotagem, quando a gente está vibrando ali negativamente, a gente está o tempo todo se justificando. A gente está o tempo todo se justificando. Né? Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer por isso, isso, isso. A gente está o tempo todo terceirizando questões, né? Responsabilizando outras pessoas, outras coisas, né? Pelo fato de a gente não estar conseguindo fazer aquilo. Então, a gente está o tempo todo se justificando. Né? Quando você está olhando para a situação, vibrando no amor, você tenta ressignificar aquilo que você está vivendo. Então, como que você sabe que você está vibrando baixo ou se auto-sabotando? É quando você está se justificando demais. Né? Não sei se faz sentido isso para vocês. Excelente. Né? Eu tenho um amigo que ele tinha muitos problemas para conquistar as garotas. Né? Então, ele chegava perto das garotas, chegava até um ponto, e depois chegava no meio do caminho, ele cometia uma gafe. E ele tinha uma tendência a falar assim, Rita, eu estava indo tão bem até quarta-feira, né? Essa era a maneira dele falar assim, que olha, eu estava indo tão bem, no meio do caminho, eu dei um jeitinho de me auto-sabotar. E toda vez ele parava na quarta-feira, sempre que a garota, né, era uma garota interessante para ele. Quando não era, ele conseguia ir até domingo, porque ele não estava lá muito interessado nela. Então, quantas vezes, né, a gente não olha, né, para aquilo que a gente quer e não vai só até quarta-feira, né, porque a gente acha que não é merecedor, né, de ir adiante, né, por uma questão aí relacionada, sei lá, a conflitos com o pai, a crenças, né, a experiências onde você passou a olhar, né, para a vida como realmente, assim, as situações novas como realmente um perigo. Né? Então, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa, né, nas nossas emoções e na nossa vibração, quando a gente está vivendo só as emoções, quando nós estamos indo por impulso. Né? Então, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu sinto que eu não devo, né, e eu ajo conforme aquela minha emoção,
eu estou sendo dominada pelo ego, né? E quando eu paro para pensar o que significa que medo está por trás daquela justificativa que eu dei, né? Você para pensar. É como você pegar uma criança que está com medo, né? E falar assim, olha, me fala do seu medo. O que é que tem de tão ameaçador, né, nessa situação nova que você vai enfrentar agora? Então, assim, olhar para essa autossabotagem é olhar com um olhar de amor. Então, eu sempre falo que a autossabotagem, ela sempre foi considerada uma vilã, né? Olha, eu estou sempre me sabotando, eu quero fazer alguma coisa, e aí chega no meio do caminho, eu acabo dando um jeitinho de estragar, né? Então, sempre a gente olha para a autossabotagem como um mecanismo, um vilão, né? E a gente tem condições de ressignificar a autossabotagem. Nossa, a autossabotagem, se você olha com os olhos do medo, ele é um vilão. Quando você olha para a autossabotagem com os olhos do amor, ele é um aliado. Então, a autossabotagem, ela é um instrumento, uma ferramenta poderosa para você destravar, né? Despertar, destravar e saltar. E aí que vem o pulo do gato. Muito bem. Rita, a sua internet está um pouquinho ruim, assim, a imagem está um pouquinho embaçada. Se você puder olhar aí, enquanto isso, eu vou dando um recado aqui para o pessoal. Ó, para quem já é da nossa escola, sabe que a gente trabalha aqui na TQA com grupos de travas, né? Para quem é terapeuta TQA. Então, a gente traz... Ó, ficou ótima a internet agora. A gente divide aqui os grupos de travas. Então, quando a gente está falando do medo e os sentimentos relacionados ao medo, a gente está falando de programas que a gente vem instalando ao longo da nossa consciência, né? E é claro que isso tudo está no inconsciente e você, né, traz isso, né, na sua vida se comportando para ser coerente a esses programas que você instalou aí ao longo da sua consciência. Então, você precisa observar comportamentos de, por exemplo, quem está vibrando, gente, no medo, na insegurança, né? Esse é um dos grupos aqui de travas da TQA para que a gente localize causa raiz, né? Então, dúvida, insegurança, incertezas e medos, observe você, comece a se observar. Se você está numa situação de marasmo, né? Se você está numa situação que não consegue evoluir, né? Porque para ser coerente a esses sentimentos que a gente vai instalando ao longo da nossa consciência, gente, exige muita energia. Porque o universo, ele está em constante movimento, né? O universo é vida abundante, em constante fluidez. Quando a gente vai contra, né, a lei do universo, a gente precisa de muita energia para segurar esse movimento perfeito do universo, né? Então você precisa de muita energia para sustentar esse tipo de vibração, esse tipo de sentimento. Esse é um grupo de travas aqui da TQA, né? Você tem, por exemplo, também o grupo com sentimentos de culpa, vergonha e remorso. Observe a sua vida se você não está impactando aí o merecimento. Né? Se você está naquele momento que você não aceita as coisas boas da vida. Vive em situações de altos e baixos, né? Eu falo que as pessoas que instalam esses sentimentos de culpa, vergonha e remorso, isso tudo inconsciente devido às nossas crenças, às nossas travas aí, os bloqueios, gente. Né? Que o inconsciente está, né, trazendo aí a sobrevivência, como diz Rita Ferramola muito bem, né? Então, observem se vocês não estão nesse movimento, né, nesse looping, né? Tá assim, vai, de repente algo acontece, zero, vamos de novo. E observe essa situação de altos e baixos. Eu costumo falar muito para os meus partilhantes, né? É aquela montanha-russa, a hora que você tá lá e de repente, puf, queda livre novamente. Então, assim, perceba se tem uma conquista firme, né? Aquela conquista da firmeza, perceba se tem, porque geralmente quem instala esse tipo de programa não tem conquistas firmes, não tem firmeza, né? E assim, e olha como é interessante, né? Esses sentimentos fazem parte aí, né, dos chakras inferiores, e ali você observa o seguinte: quando uma pessoa está nesse sentimento aí, né, vibrando, mandando isso para o universo ele é coerente, gente, é como eu sempre digo, né?
Se tem primavera, vai ter flores. Se tem inverno, vai ter frio. O universo sempre vai buscar a coerência. Então, observa-se aqui, aqui esse movimento, esses sentimentos de culpa, vergonha, né? Remorso. Você até vai em um movimento. Ele não tem uma paralisia total. Você vai no movimento. Mas você trabalha para a energia ser canalizada para outra coisa, para você não merecer. Você trabalha, a sua energia, né, é para trabalhar diferente do que você, né, do que você pensa, do que você deseja. Lembrando que o desejo está no grupo do medo, hein, gente? Então você realiza outra coisa, diferente do merecimento, aqui. E o medo, como ele está dominado pelo ego, né? O ego, ele não entende, ele não tem essa habilidade para saber o que é melhor. Né? Ele se baseia nas suas experiências, nas suas crenças, naquilo que você entendeu como ameaçador para a tua vida. Né? Então, quando você está obediente ao ego, né, você está simplesmente seguindo o caminho batido, né? Aquele caminho que você já conhece. E para o ego é interessante que você fique no lugar onde você está, né? Porque ele entende aquilo como proteção. Né? Então, todas essas travas, né, isso que você colocou, ela, na verdade, assim, é uma tentativa do ego de te proteger. Então, tem o lado amoroso do ego, né? Mas isso tem um preço muito alto, né? Tem um preço muito alto, porque você perde muitas oportunidades na sua vida de expandir, né? De viver novas experiências, de realizar o seu propósito. Não é? Exatamente. E aí, né? Mas essa é uma maneira, como eu falei, uma maneira você olhar, né, para esses pensamentos, esses sentimentos, né? Com esse olhar do medo, né, você entende, inclusive, que a autossabotagem está contra você, né? Mas quando você olha com os olhos do amor, quando você bota a razão, tanto que a razão está lá, né, no grupo do amor, você vai ver que a autossabotagem, na verdade, né, ela pode vir, ela pode ter fazer um serviço muito interessante para você, né? Porque, assim, eu sempre falo, se você se autossabotou durante 10 vezes no dia, é porque por 10 vezes você teve o desejo de fazer diferente, né? Como já falei umas vezes, né? Temos lá uma frase muito antiga que fala que ninguém chuta cachorro morto, né? A gente não coloca para baixo aquilo que já está lá embaixo. Então, quando vem o ego dizendo não faça isso, acho que é melhor, né, você ficar onde você está, né? Então, quando ele aparece, é porque tem um impulso, né? Tem um desejo muito grande seu de fazer diferente. Então, se você olhar para a autossabotagem, inclusive para esses sentimentos, essas crenças que elas vêm na hora, né, que você está querendo realizar alguma coisa, é porque você está muito próxima, né, pelo menos assim, em pensamento daquilo que você deseja fazer. Né? Então, se você olhar para tudo isso, para essas travas, com amor, você vai entender assim, olha, por que eu estou justificando o fato de eu não ir para uma academia ou de não guardar dinheiro? Né? Que medo que está por trás disso? Né? Se eu não tivesse esse medo, o que é que eu estaria fazendo neste momento? Eu adoro essa pergunta. Não é? Então, assim, como é que estaria Façam essa pergunta a vocês. Oi? Façam essa pergunta, né? Estou falando aqui para quem está com a gente aqui na live. Isso. Né? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Isso. E aí, o que você faria é viver. O que você não faria é sobreviver. Então, é nesse sentido que eu falo, quando você olha com medo, né, inclusive sobre as suas crenças, a sua autossabotagem, você vai se afastando cada vez mais da sua vida. E você pensar sobre, né, falar o que está do lado de lá do medo. E se eu topar viver o medo que eu viver, né, para experimentar aquilo que está do lado de lá do medo, como é que seria a minha vida?
Então, tudo que você imagina que faria sem medo, olha, se eu não estivesse justificando por que eu não estou fazendo tal coisa na minha vida, se eu não estivesse justificando, né, o que é que eu estaria fazendo com a minha vida? Se eu não tivesse o medo de fazer isso, como é que estaria a minha vida? Então, quando você imagina essa vida, essa é a vida que você quer viver. Né? Isso é viver. Isso é ver a vida fluindo em direção a um propósito, a algo maior. Né? Então, quando você olha para as suas crenças, para as suas travas e entende a autossabotagem como algo que está te prendendo, se está me prendendo, é porque eu estou querendo me soltar. A gente não prende quem está lá parado. Se tem alguém querendo me segurar, é porque eu estou querendo me movimentar. Então, é que eu digo, né? Se você se auto-sabotou aí 10 vezes no dia, porque 10 vezes você fez um movimento diferente. Então, quando você olha para a autossabotagem, mesmo para as travas, né? Com esse olhar, você desperta. Fala, opa, peraí. Eu posso fazer das minhas travas, das minhas crenças, e, consequentemente, né? Porque a autossabotagem é resultado disso tudo, né? Quando você olha para isso e fala, peraí, eu posso ressignificar a autossabotagem. Eu posso ressignificar. Então, quando você olha com amor, com o desejo de viver, você dá um significado diferente que faz com que aquilo te destrave. Então, quando você desperta, né? Despertar, destravar e saltar. Quando você desperta para isso, né? E olha, a minha autossabotagem é proporcional à quantidade de vontade que eu tenho de viver, né? Se as minhas travas apareceram, é porque eu estava querendo sair delas, né? Então, se você olha para isso, você já desperta. Se você imagina a sua vida sem essa trava, né? Sem essa trava, você começa a visualizar a sua vida destravada, né? E aí você salta. Então, eu acho que depende muito do ponto de vista. Né? Mesmo as suas crenças. Né? Se você olha com medo, né? Você para. Você se afasta da vida. Se você olha com amor, porque por algum motivo, né? Você internalizou essas crenças. Que foi também por uma questão de proteção, de sobrevivência. Né? Quantas vezes a gente não vê conflitos graves, né, entre pais e filhos, né? Filhos sendo, sei lá, maltratados ou coagidos, né? Mas por uma questão de sobrevivência, o filho acreditou que aquilo lá era o melhor, né? Que o pai estava dando para ele, porque a criança ela precisa acreditar que ela é protegida pelos pais. Então, muito das suas crenças, das suas travas, elas foram mecanismos também de defesa para você evitar morrer emocionalmente, não é? Então, você olhar para isso como perigo e você ficar naquele lugar de proteção, né? Quando eu falo te afasta da vida, porque ali não há vida. Não há morte, mas também não há vida, não é? Então, quando você começa a olhar, inclusive para as suas travas, para as suas crenças, com amor, peraí, né? Se eu tive medo disso, se eu vivi uma experiência dessa, qual que era o medo que eu tinha, né? E se ele apareceu, é porque eu estou querendo fazer um movimento, você ressignifica. Então, assim, é como você falar com a tua criança interior, né? Se vem a Maria Clara e fala, olha, eu tô com medo do escuro, né? Você vai e fala, peraí, senta aqui. O que tem no escuro? Né? O que você acha? Assim, qual que é o medo? Então, quando você olha para a sua criança interior e faz essa pergunta, escuta, né? Você está com medo de levar adiante um projeto novo? Que medo é esse? O que de pior pode acontecer? Né? E se esse medo não existisse, onde você estaria agora? Né? Então, quando você ressignifica isso, você faz com que, inclusive, o seu medo flua. Né? Porque acho que uma das maiores dores, né? A maior trava nossa é ter medo de sentir medo. A gente vive a vida assim, evitando sentir medo. E, às vezes, a gente acaba caindo numa sucessão de alívio, né? Às vezes, a gente escolhe ficar na zona de conforto por alívio. Então, eu vou ficar aqui porque é mais leve para mim? Não, porque me traz um alívio, né? E alívio não é igual a prazer. Às vezes, para você sentir prazer, para você se realizar, você tem que sentir a dor que tiver que sentir,
né? Para chegar onde você quer, não é? Então, assim, a diferença é o que faz toda a diferença é como que você olha para aquilo que você está sentindo. Olha, dá um passo fora, fica como espectadora daquela situação e tenta compreender o que o teu ego está querendo te dizer e do que é que ele está querendo te proteger, né? Fantástico, Rita Ferramola. Ó, muita gente te parabenizando aqui, falando que faz total sentido. Divina, quanto tempo, saudades. Fabiana Pérez está dizendo quantas verdades, que live maravilhosa. Aquele passando aqui dizendo. Patrícia Mes, minha amiga, gratidão, abraço. Ó, quem mais? Alguém deixou uma pergunta aqui, deixa eu... Ó, a Amanda está dizendo o seguinte, tem a ver com procrastinar? Procrastinar tem a ver com medo do fracasso, né? Medo do fracasso. Tem que olhar para isso. A pessoa que ela procrastina demais, ela perde as oportunidades, né? Tem medo de se expor, de arriscar, né? Tem medo do julgamento, os medos correlatos, né? Então, olha para isso com carinho, conversa com essa dor, né? Conversa com essa procrastinação aí. O que mais? Deixa eu ver. Fê Saldanha Matos está dizendo o seguinte, Rita, ó, isso acontece estando dentro do propósito ou somente quando estamos fora do propósito? Então, eu acredito que dentro do propósito também, né? Porque quando você está diante de um... tem uma frase muito linda que eu li uma vez, que assim, eu nunca mais esqueci dela, que o topo é o primeiro degrau da próxima escada. Então, assim, quando você chega no topo, né, você já explorou. Ai, falhou a internet da Rita. Oi, oi, oi. Dê um joinha aí se vocês estão me assistindo. Aí, acho que falhou um pouquinho a sua internet, Rita. Voltou? Oi, tá me ouvindo? Voltou. Você estava falando do topo. Quando você está no topo... A frase diz que o topo é o primeiro degrau da próxima escada. Então, quando você chega no topo, você já explorou, né, tudo que você tinha para explorar naquele ambiente, né? E aí, ali, quando você explora aquilo e você está fiel ao seu propósito, porque propósito é propósito, ele está do seu lado. Oi? Aí, o propósito está do seu lado. Você está ali fiel ao seu propósito, você vai estar sempre diante, né, de um... Né, do que a gente chama de autossabotagem. Porque quando você tem um propósito, você tem metas a cumprir. Você tem uma missão a cumprir, né? E esse é um caminho. E todo caminho, né, cada trecho do caminho tem o seu desafio, tem o seu desconhecido, né? Mas o que é interessante, né? É assim, eu estou sentindo isso que eu estou sentindo porque eu estou dentro do meu propósito. Então, a dor é suportável, né? Eu acho que eu já contei, não sei se foi em outras lives, né? Mas quando eu fiz o caminho lá de peregrinação, o primeiro caminho que eu fiz de peregrinação, eu fiz uma bolha no meu pé, né? Mas aquela bolha, ela tinha a ver com o meu propósito de fazer o caminho. Então, aquela dor, ela estava fazendo sentido para mim dentro daquele contexto. Então, dentro do propósito, tem algumas bolhas que a gente vai encarar, né? Porque são passos diferentes que a gente está dando, mas quando aquela dor está dentro de um contexto, de um propósito, a tua tolerância à dor, aquela dor, ela faz sentido. Né? Aquela bolha no pé, dentro de uma bota, né? Que eu estava lá 10 dias andando, aquela bolha fazia sentido. Não faria sentido se fosse uma bolha por conta de um sapato que eu comprei para ir para um casamento, né? Então eu falei, caramba, eu comprei esse sapato, primeira dança minha aqui, primeira circulada minha, já fez uma bolha e começou a doer. Então, assim, a sua tolerância, né, aquela dor não estava naquele contexto. Então, dentro de um propósito, é provável que sim, né, que se você está indo, você está fiel ao propósito, porque o propósito, como eu falei, é um caminho,
né? Quando você fecha um trecho, né? Você encerra um trecho do caminho, você começa outro, você está sempre diante de situações novas, né? E o ego, como falei, ele entende que quando você está diante de uma situação desconhecida, você está desprotegido. Mas o importante é você ter você ressignificar. Eu estou sentindo essa dor aqui, né? Porque eu sei para onde eu estou indo, né? Então, se eu sei para onde eu estou indo, aquela dor faz sentido. Se eu não sei para onde eu estou indo, aquela dor, né? Se eu evito, inclusive, ir para onde eu quero ir, para evitar a dor, então qualquer dor que eu sinto, ela não faz sentido. Então, o seu limiar de dor fica muito mais baixo. Então, com propósito, eu acho que você entende a dor, você acolhe a dor, né? E ela faz parte da sua vida. Agora, quando não tem propósito, eu acho que a sua intolerância, né, à dor, ela é muito maior, né? E no budismo, né, eles falam assim, nem avidez e nem aversão, né? Então, assim, quando a gente está dentro do nosso propósito e a gente sente que tem uma dor ali, a gente tem que encarar a dor como fazendo parte do processo, né? E não querer ter aquela aversão à dor, né? E nem aquela avidez também em querer se livrar dela. Então, quando você tem uma dor, mas você sabe que você está no caminho certo, aquela dor, né, ela tem que ser vivida, né, vivida, esgotada, né, e que ela não impeça você de continuar o seu propósito. Então eu acredito, né, que a autossabotagem você encontra, assim, né, dentro do seu propósito. E eu gosto, Mas eu no acho outro que contexto. essa reflexão ela é muito boa, porque quando a gente está alinhada com o nosso propósito, né? A gente está alinhada à nossa missão. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de missão, né? Quando a gente está alinhada, né? Você está se permitindo, né? A ouvir a sua centelha, deixar a sua centelha ser a sua guiança, né? Então ela vai te levando para um caminho muito fluido, né? É o caminho de utilizar a energia infinita, o amor infinito, a consciência infinita e por aí vai. E esse caminho, por mais que você encontre algumas dores nele, né? Mas essas dores são como a Rita está trazendo, fazem parte do processo. E eu gosto de uma máxima do Bert Hellinger, quando ele fala, né, que se há uma dúvida, aí é muito diferente. Se há uma dúvida, já é uma resposta. Né? Outros vão falar, mas como assim, né? Então, se você tem aí uma questão com você, né? Se você tem dúvida disso, já é uma resposta. Porque quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo, melhor dizendo, né? Quando a gente escolhe algo, né? Não existem dúvidas. Não existem dúvidas. Então, fica aí a dica a vocês aí com essa do Bert Hellinger, que eu gosto muito. Deixa eu dar um pulinho aqui, tem muita gente nova, Rita Ferramola. A Lucy, ó, falando que conheceu a gente no Paranormal. Lúcia Miriam, gratidão. Tem mais aqui, a Fê Saldantes, está chegando no Universo TQA agora, bem-vinda. Né? Inclusive, essa resposta foi para ela. Quem mais está por aqui? Deixa eu... Ó, porque aqui, gente, até o chat nosso aqui, né? Os comentários, eles saltam, viu? Super faz sentido, bom conteúdo, gratidão, quero mais live atendimento, muito bom. Para quem é da escola já sabe que a gente trabalha com a escala Hawkins do nível de consciência. Quem deseja aí agora, quem escolhe, né, olhar para você, né, olhar para a sua vibração, manda aqui seu endereço cósmico, nome completo e data de nascimento, para a gente calibrar aqui e saber qual é a sua calibração na maior parte do tempo. E aí eu vou pedir Rita Ferramola aqui para nos auxiliar. Então, coloca aí seu nome completo e a sua data de nascimento para a gente calibrar você aqui e saber qual é a sua vibração, seu nível, né, de vibração na maior parte do tempo aqui, para te auxiliar, para te trazer uma luz aí, um caminho. Lembrando que o universo ele é dual, gente. O universo ele é dual. Como a Rita está dizendo, é processo. Então, o que eu costumo dizer? Né? A gente tem que olhar para os polos, pegar o melhor dos polos e encontrar o caminho do meio. Rafaela Azevedo de Mello. Espera aí, que a Rafaela foi a primeira a mandar. Eu nem tinha falado isso para a Rita,
Mas tudo bem, né, Rita? Tudo bem, a gente vai fazendo que vai. Deixa eu olhar aqui o da Rafaela. Rafaela Azevedo de Mello, nascida em 28/3/1992. Rafaela Azevedo de Mello, nascida em 28/3/1992. Qual a sua calibração na sua maior parte do tempo, segundo a escala Hawkins, do nível de consciência? Ó, a Rafaela, ela calibra na maior parte do tempo no orgulho, que está ligado ao grupo, né, de sentimentos do medo. Então vamos lá, né? Quando a gente fala do orgulho, a gente está falando, eu gosto de dar o exemplo da embalagem, né? Aquela embalagem bonita por fora, né? Tudo bem por fora, mas por dentro tá arrebentada, digamos assim, né? Rafaela, você que está aqui com a gente, veja se faz sentido isso para você. Rita, utilizando aí a escala Hawkins, né, do nível de consciência, pegando a minha escala aqui para a gente olhar direitinho, a pessoa que calibra aí, né, no orgulho, ela bate lá na escala, que é o que a gente chama de equilíbrio na escala, lá na neutralidade, né? Então, se eu tenho aqui grupos relacionados aos sentimentos, né, do amor na escala e sentimentos do grupo de medo. Então, uma pessoa que está no orgulho, ó, ela está agradecendo aqui. Lá no equilíbrio, na neutralidade, o que a gente pode explanar para uma pessoa assim, né? Porque a pessoa que ela vibra no orgulho, ela tem esses sentimentos assim, né? É bom olhar para isso, sentimentos às vezes de superioridade, né? De estar, né, às vezes muito acima, tem necessidade de validação. Então, é bom a gente olhar para trazer o equilíbrio disso. Sim. Eu penso assim, né, que o orgulho, eu acho que o orgulho, ele é uma das emoções derivadas do sentimento de medo, né? Então, o orgulho é um medo vestido de orgulho. Então, assim, qual que é o medo, né? O maior medo de quem calibra, né, no orgulho é o medo de passar vergonha. Né? É o medo de passar vergonha. Né? É o medo de cometer uma gafe, é o medo de ser, inclusive, rejeitado, né? Abandonado, de não pertencer, de ser banido. Né? Às vezes o orgulho ele está lá naquele nível de, sabe, naquela questão mesmo da sobrevivência mesmo, né? De, assim, se eu passar vergonha, eu seria excluída. Né? Mas eu penso, né, que às vezes o orgulhoso, né, a pessoa que está calibrando no orgulho, na verdade, a imagem que ela está fazendo dela, né, é que, assim, aquilo que ela quer passar para o outro, aquela imagem que ela quer passar para o outro, é ali que está o orgulho, né? Não nela, né? Então, quando ela imagina fazendo alguma coisa, né, e com medo de passar vergonha, é porque ela está idealizando, né, uma pessoa. Qual que é o nome dela? É a Rafaela. Então, Rafaela, assim, quando você está calibrando no orgulho na maior parte do tempo, né, pensa, né, se você não idealizou uma imagem a teu respeito, né, e se você não está querendo ser fiel a essa imagem que você idealizou. Né? Então, assim, eu imagino assim, que a Rafaela deveria ser assim, 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 e eu preciso, né, não pode errar, ela tem que se destacar sempre positivamente. Né? Então, a imagem, às vezes, é a imagem que você tá criando, né? Está querendo idealizar a teu respeito, é que está ali carregado de orgulho. Né? E o orgulho, ele não aceita errar, né? Ele não aceita aprender com o erro. Né? O orgulho exige que você saiba exatamente o que você está fazendo e ele acredita que você tem obrigação de saber o que você está fazendo. Né? Então, o orgulho, ele te impede de aprender. Porque ele parte do princípio, né, a imagem que você está idealizando de Rafaela
parte do princípio de que você tem que saber tudo, né? Então, isso te aprisiona. Isso te aprisiona porque você não fica aberto às novas experiências, né? E aí, e é claro que a gente não sabe tudo que a gente quer saber, né? E atender, e aí que vem o medo da vergonha. Então, quando a gente fala de neutralidade, né? De neutralidade, acho que a neutralidade tem a ver com aquela questão que eu falei do budismo, né? Nem avidez e nem aversão, né? Não ter aversão de quem você é e nem ter a avidez de querer ser essa pessoa que você está idealizando, né? É aceitar, né, todas as tuas, aceitar as tuas dores, os teus medos como uma oportunidade, né, para você crescer. E a coragem, ela está muito perto do orgulho, né? Ela é vizinha do orgulho, né? Então, assim, a coragem, ela está muito perto de você, no sentido de você olhar, né, para a dor que está por trás, para o medo que está atrás desse orgulho. Então, quando fala, a Rafaela está vibrando, né, a maior parte do tempo no orgulho, talvez você, Rafaela, esteja gastando muita energia tentando bancar uma Rafaela, né, que você idealizou e que você não dá conta de bancar. E você não tem que bancar essa Rafaela, né? Livre de autossabotagem, né? Livre de dores, livre de medos, né? Então, às vezes, o orgulho ele está nessa imagem que a gente está idealizando da gente mesmo. É Não sei se tem verdade. sentido aí para você, Rafael. Ela já colocou aqui, ó, faz todo sentido. Gratidão a nossa pela contribuição aqui na nossa live. Gratidão infinita. E é sempre bom lembrar esse lado, né, da escala, né, que traz ali do orgulho à neutralidade, né, que fala muito de olhar para a igualdade, né, para a igualdade, nem pior nem melhor, não tem necessidade de validação, né. Porque a avidez, assim, quando você fala de neutralidade, na verdade, é você para onde você está, né? Porque quando eu falo nem avidez, isto é, a avidez, ela tem muito a ver com querer, né? Querer ir ao encontro de alguma coisa, estar ávido por alguma coisa. E a aversão é não querer estar vivendo, né? Não querer estar vivendo aquilo, e a avidez é querer estar vivendo uma outra coisa que não aquilo, né? Então, a neutralidade é não faça julgamentos em relação ao que você está vivendo. Viva, né? Olha para aquilo que você está vivendo, mas com a razão, assim, o que isso está querendo me dizer, né? Tem um livro do Cryon, acho que não sei quem conhece Cryon, que ele tem o livro 5, que chama a Viagem de Volta para Casa, e quando ele faz, o Michael Thomas, ele tem que fazer uma viagem a pé, fazer uma jornada, e aí na primeira casa que ele encontra, eles dão um mapa para ele fazer a viagem. E toda vez que ele andava, ele se sentia perdido, ele abria aquele mapa, e naquele mapa apenas tinha um ponto, e do lado estava escrito assim, estás aqui. Aí ele andava mais, vários dias. Quando ele se sentia perdido, ele abria aquele mapa de novo. Ele só via um ponto escrito ao lado. Estás aqui, né? Então, assim, ser neutro é para tudo. Nem avidez, nem aversão. Olha para aquilo que você precisa ver, né? Com medo de tudo, né? Porque eu falo que coragem é topar sentir o medo que tiver que sentir para viver aquilo que eu preciso viver, não é? Então, é nesse sentido que eu vejo a coragem. Oh, Rafaela, se estiver ao vivo aí, dá um... aqui, ela já colocou. Gratidão pelos atendimentos e esclarecimentos. Vocês são maravilhosos. Gratidão a nossa. Mais uma, tá, Rita Fermola? Tudo bem? Lá. Ó, tá aqui, ó. O Yara Gomes de Freitas, nascida em 20 de 9 de 1982. O Yara Gomes de Freitas, nascida em 20 de 9 de 1982. O Yara Gomes de Freitas, nascida em 20 de 9 de 1982. Calibre em que nível, segundo a escala Hawkins, é o nível de consciência na sua maior parte do tempo. Aceitação. Para quem está chegando aqui, eu estou utilizando o pêndulo, né? E a escala Hawkins, para a gente olhar. O Yara está ao vivo aí ainda com a gente?
Se o Yara estiver aí com a gente, vai ser uma alegria a gente falar sobre isso. Vamos lá, para quem calibra aí na aceitação, Rita Ferramola, segundo Hawkins aqui nos seus estudos, que a gente pode trazer aí para o Yara, né? Aqui, ó, ela está aqui. Tô aqui! Lembrando que a aceitação, vamos lá, utilizando a escala, eu tenho aqui no grupo do medo, desejo, né? Desejo. A gente sempre está trazendo essas reflexões aqui. O desejo faz parte dos sentimentos do grupo do medo, né? Então, é um sentimento vestido de medo. E o desejo, quando a gente tem desejo, é porque a gente tem falta, né? E lá na boa vontade, quem calibra na boa vontade, né? Na verdade, na aceitação. Na aceitação, na maior parte do tempo, o que nós podemos trazer para o Yara, Rita Ferramola? Porque aí está o equilíbrio, né? O equilíbrio na aceitação. Ela aceita o que está no presente, né? Ela aceita o que está no presente, se tá tudo bem e vamos que vamos. Cada um é aquela máxima nossa, né? Isso é seu, não é meu. Aceito do jeito que é, não como eu gostaria. Isso. E esse polo aí, né, da aceitação, que você fala do desejo, né? O desejo, quando eu olho para a escala Hawkins, eu penso assim, que da vergonha até o medo, né, as emoções elas são muito associadas com os sintomas de depressão, né? De depressão. E do medo até o orgulho, mais relacionados com a ansiedade, né? Lembra muito questões relacionadas à ansiedade. E o desejo, na verdade, assim, o desejo, né? Quem tá calibrando no desejo, nunca está satisfeito com aquilo que tem, né? Sempre acha que poderia ter mais, né? Então, e ele tem o medo, né? Como você falou, o medo da escassez, né? O medo da escassez. Então, quando vibramos na aceitação, nós estamos aceitando viver, né? E com aquilo que a gente tem, né? Eu acho que a aceitação ela é prima irmã da gratidão, sabe assim, né? Eu falo, não é? Assim, eu acho que ela é prima irmã da gratidão, porque na aceitação você está ok com aquilo que você tem, né? Você está ok, você não sente que precisa mais do que você já tem. Que aquilo que você já tem é o suficiente para você aprender, para você usufruir a sua vida, não é? Eu falo que, assim, que a pandemia, né, na época da Covid, ela foi uma experiência, uma oportunidade muito grande, né, para a gente desenvolver essa coisa da aceitação e da gratidão. Né? As pessoas falavam assim, olha, né, na Covid, você não pode sair de casa, né? Fique em casa. Na verdade, a mensagem é volte para casa, né? Olha para aquilo que você já tem e faça do seu dia o melhor dia que você puder fazer com aquilo que você já tem, né? Então, acho que a aceitação é viver nesse lugar onde você consegue aceitar tudo que tiver que viver, né? Inclusive até para saltar, né? Para saltar mais. Então, assim, quando você volta para casa, né? Você aceita as coisas como elas são, a sua chance de ressignificar, né? Quando você aceita, inclusive, a dor que você está sentindo, você aceita a doença que você está vivendo como uma oportunidade, né? Para você aprender, então você vai estar o tempo todo ressignificando. Né? Então, você sai daquela... É o oposto do desejo, né? Que sempre acha que, por mais que eu tenha, nunca está bom. É impressionante isso que você traz, né? Porque quando a gente vai lá no desejo, a gente está tratando do ter, né? Ter. Na aceitação é do ser. Exatamente. Que é muito interessante. É o ser. É assim. Aceitar você como você é.
Fantástico. Ela Exatamente. está dizendo aqui, ó, prima irmã da gratidão. Que lindo, vamos buscar mais evolução. Isso mesmo. E está bem Vamos pertinho lá. para chegar no amor, viu? Já Bom, está. Na verdade, é a aceitação, né? Que assim, vestido, né? É o amor vestido de aceitação já. isso mesmo, é o amor vestido de aceitação. Muito bem. Agora é manter ali a maior parte do tempo no amor. E aí sim é um verdadeiro saltar. Mas são degraus da evolução, né? A escala, ela traz para a gente essa escalada, subida, né? Das emoções. E é isso, né? Tá no caminho. Exatamente. Muito bom. A Laura está dizendo o seguinte, interessante o termo neutralidade, porque precisei ressignificar uma experiência e a frase usada pela minha versão que experienciou a situação disse no final, retornando ao ponto de neutralidade. Interessante, muito interessante. Interessante, interessante. E é Olha lá. legal, vou deixar você até complementar, mas o que eu gosto da neutralidade, né? Quando a gente bate nesse nível da neutralidade, é onde você começa desse ponto, esse ponto de partida, sendo grata a tudo que você já vivenciou, experienciou. Então, não é o início, é o ponto de partida ali, né? Porque quando a gente fala assim, quando a gente traz o início, parece que a gente está zerando tudo que a gente viveu, né? Desconsiderando todas aquelas dores, tudo que foi difícil, tudo que foi, né, desafiador. Mas não, quando você está na neutralidade, você agradece tudo isso, né? E parte daí. É um novo, né, ponto de partida, digamos assim, né? Eu acho que tem muito a ver com escolha, né? Porque, assim, voltando, né, à minha experiência lá do caminho, quando eu comecei a ter muitas bolhas nos pés, que eu estava com dificuldade para andar, apareceu um carro de apoio, sabe, no meio do caminho, e eu disse, não, eu escolhi estar aqui. Então, essa dor, ela faz sentido porque é uma escolha que eu fiz, né? Então, quando você faz escolhas, né? Quando você sabe para onde você está indo, e você incorpora essa dor como fazendo parte do processo, essa dor ela se dilui, né? Então, eu me lembro assim, nossa, essa dor que eu estou sentindo é porque eu fiz uma escolha, né? Se eu não quisesse sentir a bolha, eu fazia esse caminho de carro. Mas eu estou aqui, né, para viver uma experiência. Então, eu vou topar sentir essa dor na bolha, né? Então, quando você olha para isso, você coloca dentro desse contexto maior, é impressionante como a dor ela se dilui, né? Ela não fica ali em evidência. Quando você fica tendo aversão à dor, né? Ela fica em evidência. Você faz tudo em nome da dor. Eu não quero sentir a dor, você arruma um jeitinho para não sentir dor, né? Na neutralidade, é assim, olha, tá tudo certo. Ela está dentro do contexto. Eu não vou julgar a minha dor. Eu não vou julgar o meu medo, né? Ele está aqui, eu preciso viver, faz parte da minha escolha, então está dentro do contexto, né? Então, assim, e aí quando você fala de ponto de partida, né? Porque eu acho que assim, você olhar para isso, né, para essas dores, como dentro de uma escolha, né? Você está sempre, você tá liberada para ter vários pontos de partida, né? Verdade. É só seguir o caminho, né? Seguir a Só seguir rota, o caminho. deixar Já a é sua um passo, centelha. né? Exatamente, é um passo depois do outro, né? Todo Exatamente. passo é um ponto de partida, né? Em direção ao ponto de Olha, chegada. é verdade. Ó, a hora passou e eu nem vi. Já são 9h04, Rita Ferramola. Que Oh, alegria te ter. Sempre maravilha! Oh, bom maravilha! Passa trocar rápido. muito contigo. O pessoal que está chegando aí na nossa escola agora, muita gente nova vindo. Gratidão a você que acompanha a gente, a você que veio através do canal do Paranormal, né? A entrevista que nós participamos.
Foi muito legal, muito interessante, muita gente vindo, muita gente querendo saber, e esse é o objetivo do Instituto TQA Brasil, viu? É o despertar, é o destravar e o saltar, é levar realmente o conhecimento para que você se conecte aí com a sua verdadeira essência, para você olhar para as suas dores, para as suas travas e conseguir dar um novo significado a tudo isso, né? E seguir adiante. A nossa vida, fomos feitos para, né, saltar, né? Crescer em saltos. Então é por isso que a gente sempre usa aqui. Como é que a gente salta? Conhecimento, gente. É autoconhecimento aplicado na prática, viu? Então, aqui no canal nós temos todos os dias conteúdo para trazer aí esse despertar a vocês. Amanhã tem live aqui no canal com Nádia Cianelli, também live atendimento às 10h07 da manhã, não percam. E breve aí uma aula para quem deseja, né? Para quem quer, para quem tomou a coragem, já deu o passo, né, de um ponto de partida diferente para ser um terapeuta TQA. Então, a gente vai fazer um aulão aí para que você conheça nosso método, nossa técnica. Isso tudo que a gente está trazendo aqui nessa live, para quem chegou agora, nós estamos trazendo um pouquinho do que é o protocolo TQA. Né? Um terapeuta TQA, ele aborda tudo isso que a gente está trazendo aqui e muito mais dentro de um set terapêutico aí. Então você vai conversar, ele vai trazer muitos insights aí para você realmente olhar para a sua vida e dar um novo significado. Eu costumo dizer assim, ó, é assim, gente, ó. O terapeuta TQA, ele vai te colocar, ó, um óculos de grau. Tava embaçado, né? Tava tudo aqui, mas tava embaçado. E aí você vai conseguir olhar para tudo isso, para essas dores como parte do caminho, do processo. Topar sentir cada dor dessa, como diz Rita Ferramola, para saber a pérola, a força. É o que eu sempre falo, né? Eu vou com medo mesmo, mas eu adoro saber o que tem por detrás do medo. Sabe aquela cortininha? Você vai lá, abre só um pedacinho, fecha, respira, abre novamente e vai. Porque depois do medo é muito grandioso. É fantástico. Exatamente. Gratidão a você que ficou nessa live aqui o tempo todo, a você que está chegando agora, você que vai assistir depois. Rita Ferramola, minha gratidão. Gratidão pela sua contribuição sempre. Gratidão. Volte mais vezes aqui, porque é sempre muito bom te ouvir. Né? Rita tem uma experiência muito vasta. Então, já fica o convite aqui para uma nova live. Lembrando que Rita Ferramola é instrutora aqui do Instituto TQA Brasil. Ela que trabalha, né, no nosso curso aí de TQA, de formação TQA. Ela traz aí o protocolo biológico dos conflitos emocionais não resolvidos ou mal resolvidos. Porque nós aqui da TQA, a gente acredita que a doença, os sintomas, eles nos traz aí, né, as doenças, os sintomas, muito do que a gente precisa olhar. Um conflito nosso que está, né, o corpo está gritando, berrando para que você olhe para isso e dê um novo significado. E é a Rita que traz com a sua experiência aí de tantos anos, né, na psicologia e como terapeuta holística. Ó, tem um monte de gente falando aqui, gratidão, amei. Então, Rita, por favor, vou deixar aí você fazer as suas considerações finais. Olha, o que eu queria deixar, né, eu queria deixar muito... qual que é a minha mensagem, né, aí, aqui nessa live, assim, que eu queria muito que vocês levassem para a vida de vocês, né? Essa questão realmente da autossabotagem como o seu aliado, né? A dor que a gente sente no corpo, ela é uma amiga dizendo assim, ó, tô com uma dor de estômago, né? Então é uma amiga, a dor está dizendo, olha, amiga, tem um probleminha lá no seu estômago que você precisa olhar, né? Se você tomar um analgésico, você cala a boca da amiga, e aí, né, aquele estômago vai se deteriorando. A autossabotagem, né, ele é um aliado seu. Então, assim, se você conseguir olhar, se você sair dessa live, né, com esse olhar de que a autossabotagem, aquele pensamento que está te impedindo de seguir em frente, é o teu aliado, né? Isto é, se ele está querendo me derrubar, é porque eu estou lá em cima. Né? Então, se ele apareceu, então é porque eu estou no caminho certo. Ninguém chuta cachorro morto. Não é? Se ele veio aqui, é porque ele está me impedindo de fazer aquilo que eu estou morrendo de vontade de fazer.
Então, se 10 vezes ele aparecer, é porque 10 vezes você brilhou no seu dia. Tá? Então, a autossabotagem é sinal de que você está brilhando. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E que vocês levem isso para a vida inteira. A gente está precisando, o mundo está precisando de vidas fluindo. De vidas fluindo. Então, essa é a minha mensagem para a nossa conversa de hoje. Gratidão. Gratidão. Mas ela não vai embora ainda não, porque eu senti aqui no coração de tirar uma cartinha aqui do oráculo de Kuan-Yin. Gente, Kuan-Yin é a minha deusa. Faz parte da egrégora da terapia quântica aplicada, né? Ancorada aí, é uma egrégora de luz. Kuan-Yin, para quem assistiu a entrevista, sabe, né, o tão quão ela é importante para nós aqui. E para mim a caminhada, então, nem se fala. Então, gente, eu queria agora que você que está aqui nessa live, você que está aqui agora, e você que vai assistir depois, cristaliza a imagem de Kuan-Yin aí. Olha bem para Kuan-Yin. Kuan-Yin é a deusa da compaixão, para quem não conhece. Ela vem assim, geralmente a gente, né, olha, ela sempre está com várias mãos. Por quê? Porque ela é a deusa da compaixão. Ela nos estende a mão. Então, aí onde você está, feche os seus olhos, entregue a Kuan-Yin aí agora aquilo que traz uma certa inquietude aí no seu coração. Conversa com Kuan-Yin. Abre uma tela mental aí neste exato momento. Traz a imagem de Kuan-Yin e entregue a mãe da compaixão. Aquilo que está te deixando inquieta, ansiosa, que você busca uma resposta. Leve isso à mãe Kuan-Yin e peça a ela que, através do seu oráculo, na energia desse grupo dessa live, que a mensagem te traga uma luz aí no seu caminho. Vou abrir o oráculo de Kuan-Yin. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. O Vale das Sombras, 43. Vamos ouvir a mensagem de Kuan-Yin. O Vale das Sombras. Um lótus floresce em lama profunda e rica, na qual mergulha suas raízes e extrai grande nutrição. A partir desta lama, feita de água e terra, o crescimento acontece e grande beleza se revela. O lótus de sua alma floresce por meio da profundeza das emoções e da vivacidade de seu corpo, onde ela pode plantar seu eu e abrir-se como um lótus de luz. O lótus de sua alma está florescendo. Assim como a planta que fica grande demais para o vaso em que foi plantada e requer mais solo para deitar suas raízes e continuar a crescer. O lótus de sua alma precisa de um pouco mais de lama, um pouco mais de energia da terra e da água para que possa crescer e brilhar. Nos mundos espirituais, todas as coisas têm serventia. Tudo. Inclusive, nossas emoções mais sombrias e partes de nosso corpo que talvez não consideremos aceitáveis. Elas são, na verdade, bom alimento para a nossa alma. A alma anseia amar e apaixonar-se por todas as partes de você. Como um amante divino apaixonado, ela não quer nada oculto. Antes, deseja tornar-se plenamente íntima em nível espiritual de todos os aspectos e partes de seu ser, independentemente de você os considerar louváveis ou não. Isso talvez seja desafiador, porque pode ser um imenso desconforto visitar e conscientemente defrontar aqueles aspectos de nossa personalidade e nosso corpo que ainda precisamos de fato amar e aceitar. Ainda assim, você é orientada a abraçar isto neste momento.
Esse processo pode ser iniciado como uma aula ou dedicação a uma prática física que honre a parte sombria de sua natureza. Se você se considera uma pessoa introvertida, talvez deva começar a honrar o lado contrário a esse, a parte que precisa de comunidade e pessoas para florescer. Se você se considera uma pessoa silenciosa, talvez precise explorar como pode encontrar alegria por meio de som, música e energia, por exemplo. Se você se considera uma pessoa passional, pode ser benéfico encontrar aquela parte de si mesmo que é calma e está satisfeita com as coisas exatamente como elas são neste instante. Esse jogo interno não pretende dizer quem que quer você é hoje, não é suficiente. Trata-se de reconhecer que você é aquilo que acredita não ser e encontrar uma forma de vivenciar isso com a consciência e amor. Ele visa acessar as partes de você que ficaram escondidas em um vale de sombras e agora se preparam para ser reveladas e vividas como parte de ser belo e total que você verdadeiramente é. Em especial, este oráculo pede-lhe para dar atenção àquilo que pode proporcionar mais foco à sua vida emocional e física, talvez por meio da arte, da criatividade, escrevendo seus sonhos em um diário, criando colagens ou dedicando-se à dança ou outras formas de movimento. Seu espírito precisa florescer neste momento. Que linda! Muito linda, é isso aí, aceitar. Aceitação. Gratidão. Gratidão infinita. E assim como o mestre sempre finalizava suas lives. Paz inverencial, a paz do nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Amanhã tem live aqui com Nádia SNL 10 e 7. Live atendimento. Rita, beijo no seu coração. Gratidão. Beijo, beijo, beijo a todos. Tchau, gente.